Bem, o sistema vai ser simples, vai ser um título, um botão para criar nova postagem, né? Então vai ter aqui um título e o conteúdo, e assim que a gente publicar, ele vai para um banco de dados MySQL, e assim que a gente volta, a gente clica aqui em ver postagens, então vai estar mostrando lá o título e a postagem que a gente fez. Então, mas antes, eu estou utilizando o servidor local Champ, tá? Eu já baixei aqui, Windows, Linux e Mac, já instalei, não tem nenhuma configuração especial, né? Não tem nada demais, só fiz instalar o programa. Assim que termina, ele abre o painel de controle, ele abre nessa tela aqui, Welcome. No Windows também não é muito diferente, tá? Então aqui na segunda aba, eu vou ligar o servidor MySQL, caso não esteja ligado aí, ligue, e o Apache Web Server. Então você vai ligar aí. Para testar, o localhost. Está aqui a tela do Champ, já foi instalado corretamente. O que a gente vai fazer é entrar aqui em phpMyAdmin e vai criar um novo usuário, porque o usuário aqui ele é chamado de root, né? Tá até aqui, ó, root, e a senha fica em branco. Então a gente não quer isso, né? Então vou vir aqui em conta de usuário. Note que tem várias aqui, né? Tudo sem senha, né? Com exceção dessa. Eu vou inclusive até apagar essa aqui. Não vou precisar desse usuário. Então vou aqui, ó, adicionar nova conta de usuário. No meu exemplo, eu vou usar o meu nome mesmo. Recomendo que coloque, tá, o mesmo também. Localhost, que é o nosso servidor local. E a senha, propositalmente, eu vou colocar uma senha fácil. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou redigitar. Uma questão de teste, né? Então, não vai importar muito aqui. Marca aqui, ó, marcar todos. E executar. Então foi criado aqui o usuário. Ele está só pedindo aqui para mudar a senha, né? Porque está fácil, mas não vou fazer isso. Então clicando novamente em conta de usuário. Agora sim eu tenho minha conta lá, o Rafael, localhost. E aqui tem uma senha e todos os privilégios. Ok, então o usuário já foi criado aqui no phpMyAdmin. Aqui no Mac, vou aqui em Finder aplicativos, Champ. E dentro da pasta htdocs, aí eu crio uma pasta lá chamada sistema, eu vou jogar os arquivos aqui. No Windows vai ficar em C, Champ, htdocs, aí você cria uma pasta chamada sistema no Windows, tá? E vai jogar os arquivos lá. Vamos abrir aqui o Visual Studio Code. Lembrando aí, né, no caso do Champ, que você tem que ligar o MySQL Database e o Apache para poder estar funcionando aqui. Eu vou só daqui dar um zoom, aumentar aqui a janela no caso. Esse tema que eu estou utilizando aqui do Visual Studio Code, ele é chamado de Dracula Software. Se você quiser utilizar aí o mesmo, né, facilita aí também o entendimento. Bom, novo arquivo, index.php. Vou salvar lá na minha pasta do Champ, na pasta sistema, né, que eu criei. No meu caso vai vir aqui, Champ, htdocs, sistema, e salvar. No Visual Studio Code, se você digitar o HTML, ele já aparece 3 opções. Então vou marcar a segunda, vou apertar o Enter. Então ele já cria o código base HTML. Vou colocar só um título aqui, então vai ficar sem nada. Sistema de postagem. Vou mudar a linguagem aqui para PTBR. Então, ok. Vai ter um CSS também na mesma pasta, então vou criar uma ligação aqui de um estilo, uma folha de estilo. Então, style sheet. E vai estar na mesma pasta chamada de estilo.css. Ok, então aqui em body eu vou colocar uma div, tá? Eu vou abrir e fechar essa div, que vai conter as primeiras informações que eu mostrei lá. Acabei de mostrar para vocês aí. Vai ter uma classe que eu vou colocar no CSS em breve, chamada de container. Eu controlar essas informações aqui. Vou colocar um H1, que vai ter o título Sistema de postagem. E vai ter 2 links.
Então vou aqui escrever a href, e entre aspas duplas vai ter uma pasta, um PHP chamado formulário, postagem.php. O título desse link vai ser criar nova postagem. Eu vou colocar um BR, aqui eu vou colocar um outro link abaixo dele. Posso até copiar isso aqui, para facilitar. Então, vou colar, e essa nova pasta vai ser, novo arquivo no caso, postagens.php. E o título do link, ver postagens. Então, ok, então vamos colocar aqui do lado, né, como de costume. E aqui no localhost, agora sim já tem um arquivo, né? Isso aqui ficou em cache, né? Mas na verdade ele vai ficar assim. Então, título, sistema de postagem, como eu fiz aqui, e 2 links. A gente não criou ainda essas páginas. Então vamos criar agora o CSS, que se chama estilo.css. Então, estilo.css. Vou colocar na mesma pasta lá do champ, chamada sistema. Então aqui vai ser da index ou da index. Vou colocar aqui um comentário, barra asterisco, asterisco barra. Vai ser da index. Eu vou fazer um CSS só para todos, tá? Mas para ficar mais fácil aqui vou comentar. Então o corpo do documento, ele vai ter uma fonte vai ser Arial, e a cor do plano de fundo dele vai ser um meio cinza. Então o hexadecimal eu vou colocar F2, F2, F2. Pronto, já mudou aqui o título. Título não, né? O plano de fundo no caso, e a fonte. Não sei se vai dar para ver no vídeo, mas está um pouco mais cinza, né? Não está totalmente branco. Um tom de cinza claro. E o alinhamento do texto vai ser centralizado. Então, já fica aqui centralizado. E agora eu vou colocar o estilo do cabeçalho, né? Vocês viram lá que eu coloquei meio verde. Verde no caso, né? Então o H1 ele vai receber uma cor verde, que vai ficar 4CA F50, esse tom de verde, o verde claro, e o margem top 40 pixels. Então ele não ficar tão colado ali em cima, né? Então ficou com a cor verde. E agora vai ser o estilo dos links. Então vou colocar aqui A, e a configuração vai ser display flex. Aliás, display inline block, margem 10 pixels, com a cor também verde. Eu posso colocar aqui green, não precisa colocar um hexadecimal. E no caso, aqui ele já ficou verde, mas ele está com o underline embaixo, né? Então eu quero remover isso daí. Então eu posso colocar como text decoration. Colocar um espaçamento aqui de 10 pixels também. E uma borda de 1 pixel sólida. E vai ter também a cor verde. Então vai ficar dessa forma aqui, né? Fica uma caixa com a borda sólida verde. Então aqui, vamos prosseguir. Eu quero que quando eu colocar o mouse por cima, né, ele fique mudando de cor. Faltou só colocar aqui o background. Então o background color vai ser branco. Então está aqui o botão branco. Então o hover do link, então vou colocar a hover. E a configuração vai ser agora o background color green. Vou colocar um hexadecimal aqui, vai ser
4CAF50, que vai ser um verde claro. Color white. E vou fazer um efeito, né, que vai ser um transition background color 1 segundo. Então, se eu atualizar aqui, ó, ele sai do branco, né, vai para o verde e o texto fica branco, né? Então ficou o efeito aqui legal, só para não ficar sem nada, né? Então agora vamos configurar aqui, no caso, o próprio formulário, né? Só que isso aqui vai ficar em outra página. Então vamos lá para o formulário postagem. Então vamos arquivo, formulário, postagem, .php. Colocar lá na mesma pasta, obviamente. Mais uma vez eu vou escrever aqui HTML, escolher a segunda opção e criar um HTML. Só puxar aqui, né? Ficou meio espremido. Mais um HTML, né? PTBR. Vou colocar aqui postagens. E eu vou usar o mesmo estilo também. A gente vai configurar ainda, mas vou pegar essa linha do index.php. Vou lá em formulário postagem. Então, abaixo do título, eu vou colocar esse CSS. Então, aqui no corpo do documento, vamos colocar uma div. E ela vai ter uma classe formulário. Para poder controlar as informações aqui, né? Fechei a div. Então vamos colocar um formulário. Um form. Fechei aqui o form. E ele vai ter uma ação. E aqui com aspas duplas. Vamos colocar salvar postagem.php. Aí vai ser o método post. Então, resumindo, aqui nessa linha, ele foi criado, né, um formulário e vai ser enviado para esse arquivo aqui, salvar a postagem, né, utilizando o método post. Então, depois de ser enviado para esse arquivo, ele vai ser feito um processamento desses dados para poder ser enviado. Então, vamos criar aqui os rótulos. Que vai ser... Eu vou até comentar aqui, para ficar mais fácil. Fazer um comentário. Então, aqui vai ter um rótulo para título. E aqui um label. Que vai ser o rótulo, né, para título. E vai ter o texto da notícia. Vamos colocar um quebra de linha. Aqui um BR. Porque logo abaixo vai ter aqui o campo para a gente preencher o título, né? Então aqui é o campo de preenchimento para o título. Então nesse caso vamos colocar o input do tipo texto. O nome dele, título. E o tamanho dele vai ser de 500. Então eu já vou mostrar aqui e ele é required. Significa que eu sou obrigado a preencher esse formulário, né? Essa parte aqui, esse campo. Então vamos ver como é que está ficando, né? Então eu estou aqui na index.php, criar nova postagem. Então está aqui já o formulário postagem, que a gente está acabando de fazer aqui. Só que está faltando mais informações. Agora vamos fazer o rótulo para o título. Então, vou comentar aqui também. Eu vou pôr rótulo para título. E o rótulo, que é o label, para conteúdo
No caso aqui é conteúdo. E vai conter o texto também de conteúdo. Vou colocar aqui 2 pontos. No final também vou colocar um BR. E, finalmente, né, aqui o conteúdo, uma área de texto, né? Área de texto, que é o text area. O text area, no caso, vai ter o nome conteúdo, e ele também é required, ou seja, eu preciso preencher de todo jeito, né? Então já fechei aqui. Posso até colocar esse text area numa linha só, né? Não precisa até colocar separado. Vou colocar um BR aqui também. Então, atualizando aqui a página. Agora eu tenho o título, o preenchimento desse título, conteúdo, e o preenchimento desse conteúdo. Agora falta um botão aqui abaixo. Vou colocar o botão, vou comentar também. Botão que envia as informações preenchidas. Então, no caso do botão vai ser input, type, submit, e o valor dele vai ser publicar. Deixa aqui, que no caso vai ser criado um botão, e o do texto, né, o nome que vai ficar é publicar. Vou colocar um BR também. E ok, o formulário aqui está feito. Agora vamos mexer no CSS do formulário, que, como eu disse, é o mesmo arquivo lá, ó, estilo.css. Então vou até comentar aqui também. Barra asterisco, asterisco barra, para fazer o comentário. Então aqui vai ser estilos do formulário de postagem. Então o que a gente vai fazer? Form, eu quero controlar só aqui o form. Ele vai ter a largura de 70%. Margem 0 alto. Background color vai ser branco. Vai ter um espaçamento também de 20 pixels. E eu vou colocar também uma borda. Deixa eu ver como é que tá ficando aqui. Vendo que tá quadrado aqui, né? Eu vou colocar aqui um border. Border radius. Vamos colocar 5 pixels. Já vai ser o suficiente. Vamos ver como é que ficou. Pronto, já ficou com a borda aqui. Não sei se vai dar dando para ver no vídeo, mas tá aqui, né? Já tá aqui curvado. Vamos colocar uma sombra, que dá para acentuar mais isso daqui. Então como é que a gente faz isso? Vamos colocar o Box Shadow. E a configuração vai ser 0, 2 pixels. E aqui 5 pixels. E o RGBA, vamos colocar 0, 0, 0, 0.3. Ou seja, aqui vai ter uma sombra preta de 0,3, no caso uma sombra de 30% de transparência. Então eu coloquei só preto, né, não mexi não fiz nenhuma mistura de cor, e 0,3 no caso é 30% de transparência do preto. Então tá aqui, ó, a sombra foi colocada e tem 30% aqui de transparência do preto, né? Se eu colocar mais ia ficar muito escuro. Falta ajustar mais, né? Que tem os labels aqui, os rótulos. Então, lá no formulário, eu quero mexer no label. Ele vai ser display block. Display block. E o margin bottom 10 pixels.
Então ele já deu um espaçamento aqui, só que eu tenho que mexer aqui nesses campos ainda. Então lá no formulário, onde tem input, que é do tipo texto, que a gente fez lá, né, no formulário, eu quero mexer só nisso. Eu vou colocar aqui vírgula. Lá no formulário também tem um text area, correto? E ele vai ter a largura de 80%. O margin bottom, 10 pixels. E também vai ter um espaçamento. Antes de colocar o espaçamento, deixa eu ver como é que está ficando. Ele já aumentou aqui, né? Só que ele está bem colado. O texto fica bem colado aqui. Então vou colocar um padding de 10 pixels. Então na hora de escrever ele já não fica tão colado, né? Ele ficou melhor assim. E eu quero também lá no form, text area, a altura dele vai ficar 400 pixels. Pronto, agora tem um espaçamento aqui considerável, né? Já que eu vou escrever um texto maior aqui, fica melhor dessa forma. E lá no formulário, ainda no input, também do tipo, nesse caso, né, submit. A configuração vai ser a seguinte, então o background dele, background color, vai ser um verde também, vai ser 4CAF50, tá esse verde claro, color white, border sem borda, e vai ter também um espaçamento de 10 pixels e 20 pixels. Vai ficar aqui dessa forma. Só que eu quero mudar aqui o cursor, né? Quando eu colocar o mouse em cima, eu quero que apareça aquela mãozinha, né? De link, como se fosse o link, né? Então eu posso colocar cursor, pointer. Então se eu atualizar, ó, então se eu colocar o mouse em cima do botão, agora aparece como clicável, né? Vai ficar melhor assim. Eu vou colocar também um HR, porque quando a gente fizer a postagem, vamos utilizar o mesmo CSS. Aí vai ter, depois da postagem 1, vai separar por uma linha. Então eu já vou colocar aqui, que no caso é HR, colocar uma margem de 20 pixels, e com a borda, sem borda, porém o border top. Eu vou colocar 1 pixel sólido e vai ter um cinza que vai ser CCC. Ok. Isso não vai aparecer agora, né? Isso aqui só vai aparecer quando a gente fizer aí as postagens. Bem, aqui eu vou colocar um espaçamento também, né? Vamos lá na index. Então, depois de conteúdo, aliás, aqui em formulário, né? Então tem aqui conteúdo, no caso vai ser aqui. Vou colocar um outro BR. Pronto, agora ficou melhor, né? Dessa forma aqui. Título eu vou deixar aqui mesmo. Tá? Aqui o texto já ficou bom, o tamanho da caixa, não tem problema. Deixa eu ver se ficou tudo certo aqui no CSS. É tudo ok aqui. Então agora vamos fazer a conexão com o banco de dados, né? Então daqui depois do formulário, o arquivo novo, conexão.php. Lembra que a gente já fez essa configuração, né? O começo dele pelo menos, que no servidor local a gente colocou da seguinte forma. Primeiro deixa eu abrir aqui a tag PHP. E fechar. Então aqui dentro eu vou até colocar um comentário. Então define as informações
com o banco de dados. O que a gente alterou lá no phpMyAdmin? O usuário, no caso, o localhost, o usuário, a senha e o nome do banco. O nome do banco a gente não fez ainda, mas aí eu vou colocar o seguinte, vamos colocar umas variáveis, server name, que o nome do servidor que a gente colocou, que no nosso caso, no caso é localhost, ponto e vírgula. Também vou guardar aqui username. Qual foi o nome do usuário que a gente colocou no phpMyAdmin? No meu caso, eu coloquei Rafael. Se você colocou outro nome, coloque esse nome. Por isso que eu disse, é melhor colocar as mesmas informações, né, para não ter problema depois. Eu vou guardar aqui senha, que a gente colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o nome do banco que a gente vai criar em seguida, eu vou colocar aqui dbname. O nome do banco vai se chamar sistema. Aí vai ter umas tabelas lá, né, de título, que vai ter aqui no formulário, né? De título, conteúdo, a gente vai colocar lá também. Então, já coloquei a primeira informação do banco. A gente vai criar a conexão. Criar conexão com o banco de dados. Então, a gente vai criar essa conexão MySQL e vamos puxar lá os arquivos. No caso vai ser server name, mesma coisa que está ali em cima. Username, a senha e o banco que eu chamei de dbname. É bom que ele já puxa ali, né, as informações corretas. Fecha aqui. Então, se a conexão correr tudo bem, a gente vai colocar aqui um texto, né? Então, vou colocar primeiro aqui um comentário, verificar se a conexão foi bem sucedida. Como é que a gente faz isso? Então, se a conexão der um erro, o que ele vai mostrar aqui para a gente? Só faltou esse aqui, faltou um hífen aqui, um traço. Então, se a conexão der erro, vai mostrar uma informação para a gente. Então, que die mostra o texto falha na conexão. Daqui um espaço. Aí o MySQL vai me dizer qual foi o problema que teve, né? Qual foi o problema que ocorreu. Então, eu vou colocar aqui ponto. A conexão deu problema, deu erro, né? Aí ele vai mostrar qual seria o possível erro, né? O que eu posso fazer, o que eu posso alterar ali para corrigir. Então, colocamos aqui o localhost, né? Estamos no localhost. Se fosse no servidor, você colocaria as informações lá do servidor. O nome do usuário é Rafael, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o nome do banco de dados que a gente vai fazer agora se chama sistema. Beleza? Então tem a index, a formatação dele. Aqui no formulário, assim que a gente envia a informação, ele vai para o arquivo salvar a postagem, que a gente não fez ainda. E tem uma conexão com o banco de dados, que a gente já foi lá no phpMyAdmin e colocou a conexão aqui também. Como é que a gente vai fazer esse banco de dados lá no MySQL? Então eu vou pegar aqui, só aumentar. No phpMyAdmin tem lá o nosso usuário, já foi criado. E para criar o banco, você vai vir aqui em SQL. Bom, e aqui em SQL a gente vai criar o banco de dados. Você não precisa escrever, já tem aí na descrição, você pode copiar e colar. Então a gente vai criar um banco chamado sistema, caso ele não esteja existente aqui. Vai criar uma tabela chamada posts e também vai criar uma tabela chamada usuários. E depois vai mostrar uma mensagem de sucesso, né, caso esteja correto. Então eu vou copiar e colar aqui. Ó. Tá tudo comentado, inclusive, para ficar compreensível, né? Então eu vou executar. Então, ó, tudo correto, não teve nenhuma informação aqui errada. Eu vou só atualizar aqui, que nem sempre aparece aqui do lado. Ó. Então criou o banco aqui, sistema, que tem lá a tabela posts e usuários. Quando a gente escrever as informações lá, vai vir para cá,
a gente vai poder visualizar e vai poder inclusive excluir. Então, qual o próximo passo aqui?